Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para mais uma EBD na minha casa? Então pegue aí a sua Bíblia, pegue a atividade que a tia mandou para as crianças da AD Pirituba 62 e vamos para a nossa aula. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais este dia, pela vida de cada criança que nos assiste. Ó Deus, neste momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nos ajuda a compreender a Tua preciosa palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Viu como passou rápido, crianças? Hoje nós já estamos na lição de número 13. E olha só, se vocês estão lembrados do que nós estudamos nesse trimestre? Histórias de fé e coragem. Vocês se lembram lá da nossa aula de número 1? Nós falamos do Noé. Na aula de número 2, nós falamos do Abraão, amigo de Deus. Na aula de número 3, nós falamos de Isaac, um filho que era muito obediente. Na aula de número 4, nós falamos do Jacó, aquele homem que teve o encontro com Deus. Na aula de número 5, nós falamos com José. José, ele foi fiel a Deus. Ele exercitou a sua fé e a sua coragem. Na aula de número 6, nós falamos de Moisés, um homem que obedeceu a Deus. Na aula de número 7, nós falamos do Josué. Lembra das muralhas? Olha lá, na aula de número 8, nós falamos do Gideão. E na aula de número 9, lembra do Jefité? Que foi abandonado por sua família, pelos seus irmãos, mas Deus honrou a sua fé e o ajudou e deu vitória. Na aula de número 10, nós falamos daquela história conhecida de vocês. Nós falamos sobre Samuel, aquele menino que ouviu a voz de Deus e que exercitou também a sua fé. Na aula de número 11, falamos do Davi, quando Davi ali enfrenta Golias, não com a sua força, mas ele foi em nome do Senhor. Na aula de número 12, que foi a aula passada, nós falamos do profeta Elias. Sim, um homem que viveu milagres maravilhosos, porque ele tinha fé e tinha coragem. E hoje, a nossa aula de número 13, nós vamos falar de Daniel, um homem de oração. Isso mesmo, um homem de oração. E pensando nisso, nós vamos lá para o nosso memorizando. Pegue a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, 100% verdadeira. E vamos ler o versículo de hoje, que está no Novo Testamento. Ou seja, depois que Jesus nasceu. Olhem lá no índice se tiver dificuldades e procurem o livro de Efésios. O capítulo, que é o número maior, é o de número 6. E o versículo, que é o número menor, é o número 18. E nós vamos ler a parte B. A tia Michele vai ler aqui na Bíblia dela, que diz assim. Efésios 6, 18b. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Efésios 6, 18b. Olha aqui, a tia trouxe maior para que vocês possam acompanhar. E olha só o que está dizendo aí nesse versículo. Sabe quem escreveu? Foi Paulo. Paulo está escrevendo aos crentes ali de Éfeso. Isso mesmo. Mas isso não quer dizer que só serviu para o povo lá em Éfeso. Não, serve para nós. E olha o que Paulo aqui está dizendo. Está dizendo que precisa orar sempre. É de vez em quando? Uma semana sim, uma não? Não, é sempre. E é de qualquer forma? Também não. Olha o que diz aqui. Guiados pelo Espírito de Deus. Temos que estar diante de Deus. Devemos ser guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus. E olha mais uma coisa que o Paulo diz. Fiquem alertas, fiquem atentos. Quem sabe aqui caberia vigiem, né? Essa palavra. Ou seja, fiquem atentos, observem.
E mais uma coisa, não desanime. Ou seja, eu já orei a semana passada, você não precisa não, estou um pouco triste. Não, não desanime. E orem sempre por todo o povo de Deus. Nós precisamos orar uns pelos outros. E esta palavra é para a minha e para a sua vida. Vamos repetir o versículo todos juntos mais uma vez, começando da nossa referência e terminando nela. Vamos lá? Efésios 6:18b. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem por todo o povo de Deus. Efésios 6:18b. Muito bem. Tem um cântico que diz assim: sei que Deus me ama e me compreende, minha oração Ele ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende, minha oração sempre atende. Isso mesmo, Deus, Ele te ama e te compreende. E a sua oração, Ele ouve e atende. Então, não deixem de orar. Orem sempre, tá bom? E eu inicio aqui perguntando para vocês uma coisa. Você já foi tentado a deixar de fazer aquilo que é certo? Quem sabe, orar, até mesmo ler a Bíblia, a obedecer o papai e a mamãe ou uma ordem da professora por uma criança que ainda não conhece a Jesus, que ficou lá no seu pé, olha, não faz assim não, você deveria fazer assim. Será que você já sofreu esse tipo de tentação? Pense aí com você. Mas o certo é que Deus quer que você seja fiel. E sabe o que isso significa? Significa que você deve fazer o que é certo o tempo todo. Não é de vez em quando. É o tempo todo. Mesmo quando o fato de agir corretamente possa colocar você em dificuldades. Como, por exemplo, um amigo falar assim, olha, para você fazer parte aqui da nossa turma, para entrar aqui na nossa turma, você vai ter que roubar. E aí, você vai? Não. Então, às vezes é melhor a gente recuar, não fazer parte de determinados grupos e se manter fiel a Deus. E sabe, a nossa história de hoje vai falar de um homem chamado Daniel, que decidiu ser fiel a Deus, sem medir as consequências. A tia já falou para vocês em outras oportunidades, sobre Daniel. Como Daniel foi parar lá naquele palácio. Quando ele era jovem, sabe o que aconteceu? Eles foram levados do lugar onde eles moravam e foram levados cativos para a Babilônia. E lá, eles passaram por muitas coisas. Foram oferecidos comida que não era agradável a Deus, que era consagrada a outros deuses. Mas Daniel, ele sempre negou tudo aquilo que não pertencia ao Deus vivo. Ele conhecia Deus verdadeiramente e o servia fielmente. Então Daniel fazia aquilo que agradava a Deus. Então passou-se um tempo e outro reinado veio. O reino do rei Dario. E sabe, crianças, o rei Dario gostava muito de Daniel. Isso mesmo. Tanto que ele deu uma posição, um cargo elevado para o Daniel. Né? Porque Daniel fazia as coisas tudo bem feitinha, com excelência. Então, Daniel, ele foi ali, como que eu posso dizer? Foi dado a ele um cargo elevado. Isso tudo porque ele era obediente. E o rei gostava do Daniel também. E sabe, mas Daniel tinha um segredo, né? Daniel era um homem de oração. Ele servia e conhecia o Deus verdadeiro. Ele nunca deixou de servir a Deus. E sabe, quem sabe por muitas vezes Daniel tem orado pedindo a Deus, Senhor,
me ajude a ser fiel a ti. Senhor, o Senhor está vendo tal situação, me ajude a permanecer fiel. Não tenho dúvida de que Daniel orou dessa forma. Porém, naquele tempo, tinha outros líderes ali junto com Daniel. E esses líderes estavam, de olho no Daniel. Sabe para quê? Para ver se ele fazia algo de errado. Se podiam ver Daniel fazendo algo de errado e incriminá-lo. Porque eles queriam que Daniel perdesse ali o seu cargo, né? E eles ficavam ali o tempo todo observando, esperando ele fazer alguma coisa errada. Mas sabe, crianças, ao invés disso, eles só viam Daniel mesmo fazendo aquilo que agradava a Deus, fazendo aquilo que era correto, fazendo o seu trabalho com excelência, dando o seu melhor, usando toda a sua inteligência. Pois é. E aí aqueles homens ficaram assim um tanto frustrados, né? Porque não encontraram nada para prejudicar Daniel. Então eles pensaram entre si e falou, o jeito vai ser a gente usar a própria fidelidade dele, que ele tem a Deus, contra ele. Aqueles homens, crianças, eles tinham muita inveja. E sabe, inveja é pecado. A inveja é o nosso coração, nosso ser desejar aquilo que é do outro, exageradamente, eu só quero se for do outro, tanto que se não for seu, você deseja que o outro se dê mal. É terrível. Talvez você não tenha inveja de ninguém, mas o fato é que você tem pecado. A Bíblia nos diz que eu e você pecamos. E a inveja é pecado. Sabe, lá em Romanos, no capítulo 3, o versículo 23, diz assim que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então isso quer dizer que eu e você pecamos, porque todos nós nascemos com o desejo de fazer aquilo que desagrada em Deus. Essa é a nossa natureza pecaminosa. E olha, aqui diz que o nosso castigo por pecarmos é ficar afastados, longe, separados de Deus para sempre. Isso é muito triste. Mas sabe, crianças, Deus, Ele é amoroso, é grandioso. Ele é criador de todas as coisas. E a criação mais especial dele é você. Sim, Ele te ama muito. Em Jeremias 3,31 diz que com amor eterno eu te amei. Isso quer dizer que Ele te ama com amor que não tem fim. Deus, Ele é santo, perfeito, puro. E Ele mora num lugar santo, perfeito e puro chamado céu. E deseja que um dia você vai morar com Ele. E esse amor é tão grande que Ele tem por você que Ele nos deu uma solução para o pecado. Jesus, seu Filho perfeito. Sim, Jesus, Ele nunca fez nada de errado. Teve uma vida perfeita. Mas Jesus morreu numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. E, sabe, lá Ele derramou todo o seu sangue. E por isso nós podemos ser perdoados. Jesus morreu, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E vivo está. E sabe, crianças, Ele deseja que eu e você façamos o que é certo. E se você pedir a Jesus para que salve você, Ele o salvará e te livrará do pecado. E um dia você poderá morar num céu juntinho dele. E o fato era, crianças, que aqueles homens tinham pecado, eles estavam com inveja de Daniel. E sabe o que eles pensaram? Já que ele é fiel, que ele não deixa de adorar a Deus, então vamos aí fazer um decreto. Vamos perante o rei e vamos apresentar um decreto. E esse decreto, crianças, dizia assim, que ninguém, durante 30 dias, ninguém podia orar e nem adorar outro Deus que não fosse o rei. Olha isso. Porque se fizesse isso, seria lançado na cova dos leões. Vocês acham que o rei aceitou? Os reis daquele tempo tinham sim uma certa fama, eram quase deuses.
Então, naquele momento, o rei Dario não analisou nada, não parou para pensar. O orgulho tomou conta da vida dele e ele aceitou e assinou aquele decreto. Que se desobedecessem, se não adorasse apenas a ele, fizesse oração a ele, se curvasse apenas diante dele, seria lançado na cova dos leões. Mas sabe, crianças, vocês acham que Daniel desistiu por causa desse decreto? Não, Daniel não desistiu. Daniel continuou. Ele lá na sua casa abria as janelas. E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então ele orava de manhã, ele orava à tarde, ele orava de noite, ele não parou de orar. E seus inimigos viram e logo foram o quê? Contar para o rei. Olha, Daniel desobedeceu ao decreto e deve ser jogado na cova de leões. Mas vocês lembram que eu disse que o rei Dario gostava muito de Daniel? O rei ficou assim, ai meu Deus, mas eu gosto tanto de Daniel. Ele pensou consigo. Ele tentou ali dar um jeitinho, atrasar aquilo, mas não teve como. Ele foi cobrado porque ele assinou aquele decreto. E sabe o que aconteceu, crianças? Daniel foi jogado na cova de leões. Não tinha só um leãozinho, não. Tinha um monte de leão faminto. E sabe, ali colocaram Daniel naquela cova, fechou aquela cova e o rei foi para os seus aposentos. Ele não conseguiu comer, ele não conseguiu dormir, ele não quis que tivesse música. Estava realmente um verdadeiro velório. Ele ficou ali pensando no que ele havia feito. E sabe, antes de colocar Daniel lá naquela cova, sabe, ele falou para Daniel, se realmente o teu Deus, ele vive, pede para que ele te livre. E aí o rei esperou toda aquela noite angustiante, não conseguiu dormir, para que no outro dia de manhã fosse lá. E ele chegou com voz até trêmula e falou assim, Daniel, mas sem esperanças de ouvir alguma coisa. Mas Daniel respondeu que o Deus vive eternamente, que o rei vive eternamente. E quando eles abriram aquela cova, sabe, Daniel já foi falando que Deus tinha enviado um anjo que fechou a boca daqueles leões. Quem sabe aqueles leões até dormiram, quem sabe Daniel até fizeram eles de travesseiro. O fato é, Deus livrou Daniel da cova dos leões e deu vitória para Daniel. Pense só, que coisa maravilhosa, só Deus pode fazer isso. E sabe o que significa? Deus honrou Daniel porque ele era fiel. Daniel foi ali retirado daquela cova sem um arranhão sequer. E aqueles acusadores, eles foram jogados na cova. E logo os leões, devoraram eles. Isso mesmo. E o rei ordenou que todos adorassem a Deus. E a fidelidade de Daniel foi recompensada. Daniel continuou ali como líder e continuou fazendo tudo da melhor forma possível. Ai, que bênção, não é mesmo? Deus recompensa fielmente, fazendo coisas maravilhosas para os seus filhos, para aqueles que já creram nele. E você? Você já é um filho de Deus? Aqui no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 12, diz assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso significa, se você crer e receber o Senhor Jesus na sua vida, você se tornará filho de Deus. E você pode fazer isso agora mesmo aí na sua casa. Abaixa a sua cabeça e diga para Jesus: Jesus, eu reconheço que eu tenho pecado, que eu errei, que eu faço essas coisas de errado. E eu desejo que o Senhor me perdoe. Eu creio no seu nome, creio no que o Senhor fez por mim na cruz. E eu quero o seu perdão. Desejo que o Senhor venha morar no meu coração.
E sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Jesus, ele vai morar no seu coração e não te deixará nunca mais. Amém? E aí, crianças, eu deixei para vocês uma atividade. A atividade escrita, bem fácil, tá? Não deixem de enviar a fotinho da atividade escrita pra tia no meu WhatsApp, tá bom? E depois a tia vê aí se tá tudo correto. E eu mandei um cubo. Deixa eu abrir um espacinho. Um cubinho de... O meu é um cubão, tá vendo? Mandei um cubinho para vocês montar um dado de oração. Então, vocês vão montar direitinho, dobra nos vincos e cola. E aqui tem motivos de oração em cada face. Como que eu vou usar isso? Antes de você fazer a sua oração, você joga e vê o que caiu. Aqui o meu caiu orando pela sua família. Então, naquele dia você vai orar pela sua família, tá bom? Então, é assim que funciona. Usem o cubinho de vocês. Façam, também manda foto pra tia. E lá eu coloquei, ó, que nós precisamos orar pela nossa família, pelos líderes, né, o pastor, os professores, os governantes, pela igreja, pelos nossos amigos, pelo mundo. Aí tá, crianças de outras nações, a gente precisa orar, elas precisam muito das nossas orações. E aqui, pelos doentes, né, eu coloquei no de vocês, orando pelas crianças doentes, mas você pode orar por um parente, por alguém que você sabe que está doente, precisa da sua oração, tá bom? Não deixem de orar a Deus. E eu quero terminar minha aula dizendo que nós temos alguns formandos. Alguns já foram para as outras classes, como o Hugo, né? E como a gente estava aguardando que voltasse, mas não voltou ainda presencialmente. Então, o Hugo vai receber o seu diplominha, tá bom? Ele já tá lá na sala dos pré-adolescentes. E a Bia, que veio para a nossa sala, para a sala Amiguinhos de Jesus, ela também vai receber o diplominha dela. E esse trimestre tem uma aluna que vai também para os pré-adolescentes, a Esther. Então, Esther, que Deus te abençoe. Foi muito bom ter você como aluna. Continue assim, aplicada, é uma aluna muito aplicada, que manda suas atividades, que sempre está em contato comigo, que tem vontade de aprender. Então, que Deus te abençoe, que você continue crescendo. E eu vou mandar o videozinho da professora dos pré-adolescentes recebendo você na sala dela, tá bom? Então, no nosso drive você vai receber o diploma também, tá bom? E eu quero assim finalizar com uma oração, crianças. Finalizando o nosso trimestre, não deixem de participar no próximo trimestre. Obrigado, papai e mamãe, por nos apoiar, por incentivar os seus filhos a participar da EBD, tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai querido, estamos alegres pela conclusão, Deus, de mais um trimestre. Obrigada, Senhor, também pela vida dessas crianças que estão crescendo, que estão indo para as outras salas, Senhor. Continue abençoando cada uma, ajuda em todas as coisas, abre o entendimento delas, Pai. Também abençoa os demais alunos, ajuda em todas as coisas, continua livrando, dando saúde, aumenta a resistência, a imunidade, Senhor. Protege cada lar, Pai, com a tua mão potente. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, crianças. Até o próximo trimestre. Beijo.